Olá, tudo bem? Quero fazer uma pergunta para você. Como é que está a sua casa? Como está a sua vida? Eu quero dar uma palavra para você também. Põe a sua casa em ordem. Sou o pastor Wesley Fernandes, pastor da Primeira Igreja Batista em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração sobre a nossa vida, a nossa casa e como estão as nossas coisas. E o Senhor Deus trouxe ao meu coração um texto da Palavra de Deus que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Ele se encontra no livro de Reis também, Segundo Reis, se encontra no livro de Segundo Crônicas, que é a narrativa da vida de um rei do povo de Israel, um rei de Judá, chamado Ezequias. E o profeta procura esse rei e dá a seguinte palavra para ele, capítulo 38 do livro do profeta Isaías, versículo 1. Assim diz o Senhor, ponha suas coisas, aqui está se relacionando à sua casa, seu reinado, seu reino, em ordem, pois você vai morrer. O texto continua e a narrativa da história, se você não conhece ainda, você pode ler lá em Isaías 38 e você vai entender todo o contexto do texto. Mas esse texto está nos remetendo a um homem, a um rei muito poderoso, muito empreendedor, um homem cheio de ideias, um homem cheio de conquistas, cheio de realizações. Ele venceu um rei muito poderoso numa batalha que levou a muito sofrimento, muita dor para o seu povo, mas ele, com a ajuda de Deus, com o poder de Deus ao seu lado, ele foi vencedor naquela batalha. E este homem então realizou muitas conquistas, inclusive financeiras, se tornou um dos reis mais poderosos daquele tempo e teve muito sucesso pessoal. Mas, estudando a sua história com mais detalhes, nós percebemos que todo esse sucesso no seu reinado, na sua administração, na sua competência, não foram suficientes para Ezequias realizar todas as coisas que Deus havia planejado para ele. Nós podemos ver pelos relatos que Ezequias não cuidava bem da sua saúde, a sua saúde estava por um fio, ele tinha uma úlcera e naquele tempo não havia tratamento fácil e ele estava quase morrendo por causa daquela enfermidade. E por isso então Deus vem a ele e fala para ele colocar a sua casa em ordem. E se não fosse um milagre de Deus dando mais 15 anos de vida para o rei Ezequias, diante da sua oração, diante da sua súplica a Deus, Deus ouviu a sua oração e deu mais tempo de vida. Se não fosse aquilo, ele teria morrido. Em sua família, Deus teve que intervir também com essa palavra do profeta, porque apesar de ele ter tanto sucesso, ter esposa, ter uma casa, ter um reino muito poderoso, ele ainda não tinha um herdeiro. Não havia nascido um filho para sucedê-lo no trono. E Deus veio com essa palavra a Ezequias porque Deus havia prometido a Davi, ao rei Davi, que não passaria, o trono de Davi não passaria sem que sempre tivesse um herdeiro seu sentado no trono. E Ezequias era da descendência de Davi. E Ezequias precisava ter um filho para que pudesse continuar reinando no trono de Davi. Então Deus teve que intervir para que as coisas funcionassem. E ainda por causa do orgulho, da falta de humildade do rei Ezequias, o seu governo foi também marcado por muitas situações que desagradaram a Deus. E o seu filho Manassés foi um dos piores reis, ou seja, a sua descendência também não agradou a Deus. Foi um dos piores reis da história de Israel, do reino de Judá. Então, nós vemos que tudo isso levou ao enfraquecimento do reino de Ezequias, levou a uma situação muito difícil na sua família. E o resultado disso foi a final dos reinados dos reis israelitas, dos reis judeus, de que o povo foi cativo para a Babilônia. Eu quero te perguntar, fazer algumas perguntas que você precisa refletir nesse momento, já que você está comigo assistindo essa palavra.
Como está a sua vida pessoal, seus relacionamentos pessoais? Como está a sua saúde física? Principalmente no tempo que estamos vivendo, em tempo de pandemia, que o risco, né, de morte é tão grande. Como está a sua saúde física? Você tem comorbidades? Você tem cuidado da sua saúde, da sua alimentação? Você tem alguma doença crônica que você precisa cuidar com mais detalhes, com mais afinco? Você tem cuidado da sua saúde? Tem praticado atividades físicas? Tem ido ao médico com frequência? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos, seu relacionamento com seus filhos e filhas? Como estão suas finanças? Como estão os seus relacionamentos? Como está o seu relacionamento com Deus? Você sabe que às vezes a gente não dá a devida importância, mas sabe que todos nós em algum momento vamos passar desta vida, vamos passar pela circunstância de morte. E o profeta avisou ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, e todos nós um dia morreremos. Então, o que você tem acumulado, o que você tem trabalhado tanto, que você tem tido tanto sucesso, para quem será? Pense nisso, meu querido, e não se esqueça que tudo nessa vida, todas as coisas nessa vida vão passar. Então, entregue os seus planos, os seus projetos, a sua vida, a sua família, a sua casa ao Senhor Jesus. Somente Ele pode te dar a esperança de livramento do cativeiro de uma vida após a morte sem Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode nos levar a Deus se não for Ele, se não for Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Jesus e organize os seus relacionamentos. Organize a sua vida. Põe a tua casa em ordem e você não temerá o futuro. Você não temerá mais a morte. Você terá a confiança e a certeza de uma vida eterna após a morte com o Senhor Jesus. É isso que Deus, através do profeta Isaías e através de Jesus Cristo, nos mostra. Põe a tua casa em ordem e confie no Senhor Deus, que Ele te dará a resposta e a cura, em nome de Jesus. Deus abençoe.